mensagem é entregando o controle. Nós sabemos qual lado nós estamos e a quem servimos. Nós temos que também entregar o controle de todas as coisas, de tudo a Jesus. Se você quiser acompanhar, pode abrir a página 149, tá? O tema da nossa mensagem hoje é entregar, né? E a pergunta à luz, por favor, Danilão, acende a luz, por favor, do templo. Amém. Para o pessoal ler aqui, página 149. O nosso tema hoje é entregar, né? Eu entrego tudo. Mas só para a gente pensar, existe alguma coisa que ainda não foi entregue totalmente ao Senhor, não? Na sua vida? Ou tudo está entregue? Uma vez um cara me contou uma história que ele viu um irmão que ele foi batizado, e aí a hora que ele estava na piscina, né, na hora do culto, aquele monte de gente e tal, e ele foi batizado, a hora que ele caiu na água assim, o pessoal viu uma mão para cima, né? Aí correram lá para ver na mão dele o que tinha, a carteira dele. Ele batizou, mas a carteira dele não foi para o céu, não. Foi só o corpo, né? Acho que ninguém entendeu a piada, viu, Carlinhos? Eu acho que o povo não entendeu a piada, não. Ele batizou o corpo, mas as finanças dele é ele que mandava. Nas finanças dele, Jesus não optava, não. Até que um dia ele teve um encontro com Jesus de verdade, aí Jesus converteu as finanças dele. Amém, gente? Aleluia. Olha, Mateus 11, 28 diz assim, ó: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, né? Na caminhada da vida, aí, quem tem se sentido cansado de vez em quando? Quem que cansa de vez em quando? Hã? Eu sei que tem uma galera precisando de férias aí. Está precisando de férias aí, não? Então, em nome de Jesus, recebe as férias aí. Porque até Deus descansou, né? No 7º dia ele descansou. E nós também devemos descansar. Mas esse descanso aqui é um descanso de confiança, de confiar, né? Descansar. Eu estou com um determinado problema, né? E eu entrego nas mãos de Jesus e eu tenho paz no meu coração, porque eu sei que de uma forma ou de outra Deus vai operar naquela situação. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Amém. Tá, tudo bem. Em Salmos 37:5 diz assim, ó: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Quantos já ouviu esse salmo aí? É bem conhecido, né? Eu conheço um amigo meu que gravou até uma música desse salmo aí. Fez uma canção. Uma das primeiras coisas que se aprende ao chegar no ambiente aqui do 30 Semanas é: você não é seu pecado. Você pode repetir? Fala assim: você não é o seu pecado. Aí agora aponta o dedo para você e fala assim: eu não sou o meu pecado. É que a partir de um relacionamento com Jesus, você pode se tornar um filho amado de Deus. Quando nós nos relacionamos com Jesus, é nos oferecido a oportunidade de sermos filhos amados de Deus. Legal, né? Hoje, depois dessa decisão, pelo relacionamento com Ele, você vai entender a importância de entregar o controle das suas escolhas a Ele e de viver do modo dele. Ué, como assim? Então quer dizer que eu não vou viver mais do jeito que eu quero? Não. Quem que conhece mais a vida? Deus ou nós? Deus. Quando Deus fez cada um de nós, além de nos fazer, de nos criar, porque somos criatura dele, Ele também fez a melhor forma de se viver. Então Deus tem uma forma de viver e Ele quer nos ensinar isso. Mas para que Ele possa nos ensinar essa forma de viver, nós, como filhos amados e obedientes, nós precisamos também entregar tudo a Ele. Se eu não entregar tudo a Ele, eu não vou viver a plenitude que Ele tem preparado para a minha vida. Ok? Há pessoas que entram num verdadeiro ciclo de derrota, no qual, presas pela culpa, raiva, medo, depressão e falta de perdão, ficam impedidas de terem as melhores atitudes.
elas confiam somente nelas mesmas e não acreditam que podem viver plenas e felizes. Sabe a pessoa que não confia em ninguém? Agora, se eu não confio nem numa pessoa que eu convivo, eu vou confiar em Deus? Eu não confio nem em meu pai. Como é que eu vou confiar em Deus? Mas Deus quer que a gente entregue tudo a Ele. Tudo, 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 tudo. Lá em João 10:10 diz assim, ó, eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Em outra versão fala, tenham abundância. Muito, bastante. E nós vamos falar aqui sobre 4 tópicos, né, a respeito de entregar tudo para Jesus. E o primeiro deles nessa noite é: entregue suas vontades a Deus. Em Gálatas 2:20 fala assim, ó: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, quem me amou e se entregou por mim. Quem que amou e se entregou por mim? Quem, gente? Jesus de Nazaré, não foi ele? Quem que amou primeiro? Jesus. Então nós precisamos nos entregar a Ele, ok? Entregar a sua vontade, boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Ó, entregar-se, render-se, pode parecer fraqueza, mas na verdade é uma atitude para os fortes. Não é um conceito em alta em nossa sociedade pós-moderna, hoje em dia, né? Tão centrada no hedonismo, egoísmo, vaidade. Esta é, porém, a única e melhor escolha que você pode fazer. O caminho contrário será o de uma vida insegura, desgovernada, sem satisfação ou destino certo. Nós temos a tendência de ser egoístas, sim ou não? Pensar só em nós mesmos. Ó, entregar-se é uma atitude de fé e coragem, pois nem sempre você terá todas as respostas. Nem sempre você vai ter todas as respostas. Eu quero compartilhar algo com vocês. Nós estávamos em Campo Grande, eu, Elaine e Caleb, estávamos empregados, estávamos em uma igreja, servindo em um ministério, e a vida tudo bem, estava tudo tranquilo. De repente veio um convite para vir para Ponta Porã. Estava tudo certo lá, não estava? Mas aí, o que nós fizemos? Senhor, qual que é a tua vontade? A tua vontade é que a gente vá para Ponta Porã? E Deus falou sim. Então, mas já teve ocasiões que Deus não deu resposta. Tem umas pessoas que falam assim, eu tenho um sim de Deus, eu tenho um não, e tem quando Deus fica em silêncio. E quando Ele fica em silêncio, quem que já experimentou isso aqui? Ele fica, ó. E aí o que eu faço? Eu faço o que eu quero ou o que eu não quero? A melhor coisa para as nossas vidas é aguardar a resposta do Senhor. Amém? Entretanto, a única maneira de viver plenamente tudo que Deus tem para você, como disse o pastor Watchman, uma frase bem legal, que é: pela revelação nós conhecemos a Deus. Ele foi revelado em quem? Em Cristo Jesus. E nós o conhecemos por causa disso. Mas pela rendição conhecemos os seus caminhos. Ou seja, nós precisamos nos render à vontade de Cristo para conhecermos os seus caminhos plenamente. Em Romanos 12:2 fala assim, ó: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o mundo está me dizendo assim, ó, seja assim, fala isso, viva isso, coma isso, vista isso, more assim. Não é assim que o mundo fala? Mas Deus fala assim, não se amoldem à forma do mundo. Deus quer que você viva a experiência com eles, mas para isso você precisa confiar e você precisa se entregar à vontade dele. Ok? O padrão deste mundo é: faz bem para mim? O que eu ganho com isso?
faz bem para alguém que eu conheço? Você não pode tomar suas decisões apenas no que é aparentemente bom ou ruim para você. E os meus irmãos, como é que fica? Vamos lá. O nosso padrão é qual é a vontade do Pai e o que Jesus faria nessa situação. Ou seja, Pai, qual que é a sua vontade diante dessa situação? Eu estou em determinada circunstância, certo? Qual que é a vontade de Deus diante dessa circunstância? E aí uma outra pergunta, que eu sei que você já ouviu. O que Jesus faria nessa circunstância? Este é o padrão dos céus. Mas nós temos a tendência de fazer o quê? Não, Deus, eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho habilidade com isso, deixa aqui, eu vou fazer. Certo? Sim ou não? Ou é só eu? Então nós precisamos seguir o padrão dos céus, que é perguntar, Senhor, qual que é a tua vontade? Jesus, se o Senhor estivesse nessa circunstância, o que o Senhor faria? Seja intencional, pergunte a Deus o que Ele deseja de você em cada situação. Renda-se à sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E Ele sabe do que você precisa. Será que Deus sabe do que nós precisamos ou não? Sim ou não? Então a pergunta para você refletir, ó, página 152, e você pode responder já. Reflita. Você tem o desejo de viver uma nova vida? É uma pergunta para você. Você pode responder no seu livro aí. Para quem está com o livro, tá? Você tem o desejo de viver uma nova vida? Ou está tudo certo? Eu creio que Deus tem mais para todos nós, sinceramente. Vamos lá, 2, segundo tópico. Obedeça aos direcionamentos de Deus, porque além de me entregar ao Senhor, entregar a sua vontade, o Senhor nos dá direção. Certo ou não? Sim ou não? Ele dá direção sobre tudo que fazemos. Em João 14,15 diz assim, ó, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Ou seja, a direção aqui é o quê? Obedecer, né? Ó, obediência é proteção. Quantos tem filho aqui? Né? Lembra que seus filhos eram pequenininhos? Você fala, filho, não vai, não pega naquilo lá. Ele vai, teme e pega. O que acontece? B.O. Sim ou não? Lá em casa, em Campo Grande, quando a gente estava em Campo Grande, nós tínhamos um banquinho de madeira assim, pequenininho assim, ó. E aí, o Caleb deu um negócio de pegar, ele punha um pé assim, ele subia, pulava e punha outro pé. E eu falei assim, filho, você vai cair desse banco. Não, pai, eu sei o que eu estou fazendo. Aí eu aumentei a voz, filho, você vai cair desse banco. Na terceira ele caiu. Já fui para o hospital com ele correndo por causa do braço. A gente tem uma tendência, mas a obediência ela é proteção na nossa vida. É melhor ser obediente. Toda pessoa que decide obedecer a Deus e aos seus mandamentos encontra uma vida melhor e mais feliz, pois é protegida de decisões erradas, precipitadas e maléficas, que fazem mal, né? Quem obedece a Deus demonstra seu amor por Ele e pode viver plenamente a vida que o Senhor preparou. Ou seja, se você é obediente, você fala assim, Senhor, eu te amo, eu realmente amo a sua palavra. Eu realmente confio na sua palavra, né? 1 João 5,3 diz assim, ó, porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Jamais Deus vai te pedir, meu querido, algo que é pesado, que você não consiga fazer. Deus não vai fazer isso. Deus vai te pedir algo que é possível. Ele não vai pedir algo que não é possível. Muitos querem obedecer às novas ordens. Olha aqui, isso aqui é legal. As novas ordens de Deus, quando nem as antigas estão cumprindo. Sabe, a gente vê, graças a Deus, o povo tem uma sede mais de Deus, assim, né? Só que às vezes a gente quer, eu quero, semana que vem quero novo, semana que vem quero novo, mas lá o primeiro, os mais simples, os princípios, a pessoa não quer cumprir. Mas quer as novas.
Você não pode ser assim sempre que o Espírito Santo o levar ao conhecimento de uma verdade e esta verdade o levar a uma nova atitude. Permaneça em obediência. Muitos não recebem novos direcionamentos e não vivem novos patamares, pois deixaram de obedecer direcionamentos já colocados anteriormente. Ou seja, os princípios. Né? O céu é feito de princípios. Gente, uma pergunta simples para a gente entender isso. Simples. Se eu plantar arroz, eu vou colher feijão? Sim ou não? Se eu plantar arroz, eu vou colher arroz. Esse é um princípio importante do reino. Se eu plantar amor, eu vou colher amor. O que nós temos plantado? Por onde nós temos passado? Obedecem integralmente os direcionamentos de Deus. E viva todo o processo que Ele tem para você. Deus tem processos para nós, mas isso vai depender da nossa obediência. Amém? Ó, uma pergunta, reflita aí, ó. E você pode responder, página 153. Você acredita que existe alguma atitude de obediência que precisa ser restabelecida em sua vida? É você e o Senhor. Você pode, se você identificar alguma coisa, você pode anotar nesse momento. Você acredita que existe alguma atitude de obediência que precisa ser restabelecida em sua vida? Alguma coisa que você não está obedecendo? Ou que você deixou de obedecer? Você pode ir respondendo aí. 3. Siga o exemplo de Jesus. Em Filipenses 2,5 diz assim, ó. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Eu vou falar algo aqui que não é fácil, mas é possível. Jesus, Ele se entregou numa cruz por mim e por você, não foi? Pelo seu filho, pelo seu neto. Aos olhos dos homens, Ele ganhou ou perdeu? Ele perdeu. Sabe como que outras pessoas vão conhecer a Cristo? Quando às vezes a gente deixar de investir o nosso tempo em nós e investir em outras pessoas. Aos olhos dos homens a gente vai perder. Para ganhar, no reino de Deus, a conta é ao contrário. Para ganhar, você tem que perder. Alguém tem que perder. Você sabe por que nós todos conhecemos Jesus aqui? Porque algum dia um missionário veio aqui para o Brasil e anunciou Jesus. Ele largou família, ele largou o seu país, ele largou o seu futuro, a sua casa, ele largou tudo. E por isso nós conhecemos Jesus. Aos olhos dos homens, ele perdeu ou ganhou? Ele perdeu. Amém? Então siga o exemplo de Jesus. O apóstolo Paulo está falando sobre a maneira como uma pessoa normalmente procede e se comporta de acordo com sua intenção, suas intenções e motivações. Aí aqui um outro ponto. Quando eu vou fazer algo na igreja, qual que é a minha intenção? Qual que é a minha motivação? Ou quando simplesmente eu vou ajudar alguém na rua aí, a minha motivação é qual? Porque é exatamente, gente, é exatamente isso que Deus olha. É exatamente isso. As minhas intenções e as minhas motivações. O que me motiva? Em algum momento, aquilo que você diz estar em seu coração, mente e intenção, precisa se revelar em atos. Ou seja, aquilo que está na minha mente, no meu coração, que eu estou pensando sobre as coisas de Deus, precisa virar prática. Não, eu vou domingo à igreja, não, eu devolvo meu dízimo, joia, mandamento de Deus, princípio, certo ou não? Mas e na prática? Quantas pessoas ouviram falar o nome de Jesus pela minha boca essa semana? Não se trata de números, pelo amor de Deus. Eu anunciei Jesus para quantas pessoas nesta semana? Hoje é terça, né? Segunda e terça, 2 dias. Dá para falar de Jesus para alguém ou não? Então a gente precisa entender que o que está no nosso coração, na mente, nas nossas intenções, ele precisa se revelar em atos, em formas, em aquilo que a gente faz. E isso precisa atingir as pessoas. Amém?
Amém? A palavra de Deus diz que nossa atitude deve ser idêntica à de Cristo. Reflita agora, nesse momento, agora, já. O exemplo de Jesus em as suas atitudes, tem exemplos de Jesus? As suas decisões, tem exemplo de Jesus? O seu relacionamento com Deus, tem exemplo de Jesus? A sua concepção sobre si mesmo, tem exemplo de Jesus? Os seus relacionamentos com outras pessoas, tem o exemplo de Jesus? Jesus sempre buscou em Deus o poder para continuar a decidir, para escolher para cada passo e cada dia. Lemos alguns exemplos bíblicos. Quantos estão com o livro aí? Quem está com o livro? Você pode ler comigo? Eu queria pedir, por favor. Quem não tiver, pode ficar tranquilo. Vocês vão ouvir. O primeiro é Lucas 6, 12, 13. Diz assim, vamos lá, todo mundo junto. Num daqueles dias... Num daqueles dias ele saiu para fazer o quê? Para orar para quê? Para consultar a Deus. Gente, pelo amor de Deus, quem estava fazendo isso aqui era Jesus. Quem somos nós? Para tomar atitudes, decisões, sem perguntar, papai, e aí? Vamos lá, para o segundo. Mateus 26, 36. Então Jesus... Ele foi fazer o quê? Orar para falar com quem? Com Deus. Lucas 21, 37. Jesus passava o dia... Você pode falar assim, mas Laura, eu não sou Jesus. Eu sei disso, irmão. Eu também não sou. Alguém aqui trabalha em algum lugar assim, que tem pessoas? Ali você vai falar de Jesus. Lá tem banheiro ou não? Vai lá no banheiro. Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai, me ajuda, essa pessoa aqui precisa conhecer o Senhor. Ninguém vai ver, só você e ele. Sai do banheiro e, irmão, vem cá. Os nossos pensamentos, nosso coração precisa se transformar em atos. São vários os textos que revelam Jesus buscando o seu Pai, como a gente acabou de ler agora. Resposta, direção e força. Ele não precisava de nada disso, mas a própria palavra diz que ele decidiu esvaziar-se, tornando-se figura humana, tendo as mesmas tentações e as mesmas dores que nós. Então Jesus se tornou igual a nós, né? Sim ou não? Ele veio na terra, virou homem, teve dor, teve tentação. Então, eu não sou Jesus, mas se ele foi capaz de fazer, ele diz que nós somos capazes de fazer também. Amém? Uma pergunta para refletir, página 155 aí, Há alguma área de sua vida que não esteja completamente entregue a Jesus? Há alguma área, não é sua vida, alguma área da sua vida que não esteja completamente entregue a Jesus? Eu acabei de contar de um amigo meu aqui que ele foi batizar e largou a carteira para fora. Então, ou seja, as finanças dele não foi para a água, não. E na sua vida, tem alguma área que não está? Então, você pode responder sim ou não, hein? Amém? Quarto, creia que a vontade de Deus para você é sempre boa. Olha só o que fala um versículo bem conhecido lá em Jeremias 29, 11, do 11 ao 13, eu quero que vocês leiam comigo. Porque sou eu que conheço tem como
achar se não entregar todo o coração? Jesus está pedindo nessa noite, entrega tudo. Não é eu que estou falando, é Ele que está falando aqui na palavra dele. Você tem que entregar tudo, meu querido. Amém. O pedido feito a você é que você se sente na garupa de Jesus, na moto da vida, e confie que nas curvas mais fechadas e nas retas mais planas, Ele está na direção, apenas agarre-se nele. Eu estava fazendo um devocional com o Caleb ontem e por acaso, né, a gente leu algo muito interessante. O devocional falava assim, ó, eu estou com o controle do videogame, né? É um devocional para adolescente. Eu estou com o controle do videogame. Aí ele fala assim, ó, você entrega o controle do videogame para o seu amigo, né? E ele vai vencer todas as etapas. Ou seja, confia. Né? Deus está falando aqui, ó, senta na garupa de Jesus, na moto da vida. A vida é uma moto. Você vai sentar na garupa e quem que vai pilotar? Jesus. Não tem jeito de você não chegar lá. Você vai chegar lá. Amém ou não? Paulo fala sobre submeter-se, trazendo o mesmo princípio, ensinando tudo dentro do contexto familiar. Efésios 5:24 diz assim, ó, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Submissão. Submissão. Nós estamos submissos à missão de Cristo. O que Cristo falou lá em Mateus, nos últimos versículos lá? Ide por todo mundo, anunciando, pregando, ensinando tudo que eu tenho ensinado para vocês. Nós estamos numa submissão de Cristo. De fazer o quê? Anunciar o reino de Deus. Amém? Por que a submissão pode ser um assunto tão delicado dentro ou fora de uma família? E por que algumas pessoas têm dificuldades em submeter a Cristo? Simplesmente porque têm dificuldades de acreditar em seu amor, gente. Tem gente que duvida do amor de Deus. Se você duvidar do amor de Deus, você não vai se submeter a Ele. E muito menos se entregar a Ele. Agora, eu acredito que a maioria de nós aqui somos cristãos. Eu acredito. O que Jesus precisa fazer mais para a gente acreditar no que Ele fez por nós? Para mim, nada. Para mim está tudo certo. Se você sabe de fato que Deus o ama, como não se entregar a tanta fidelidade, amor, graça, misericórdia e doação? Como não se entregar a alguém que deu a sua própria vida a você? Gente, olha. Quantos tem filho aqui? Eu já perguntei, mas só para me lembrar, só para fazer a conta de novo. Deve ser uns 40, 50. Você tem coragem de entregar seu filho para morrer por alguém? Foi isso que Deus fez com o filho dele. Ele deu o filho dele para morrer por você. Pelo seu filho, pelos bandidos da cidade que estão na cadeia, por todo mundo. É isso que Deus fez. Esse é o amor de Deus. Essa é a essência do amor de Deus. E é este o chamado que todos os maridos que amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Como não ter um relacionamento apaixonante com este Deus de amor e que sempre quer o nosso bem? Uma perguntinha para você refletir. Você tem alguma dúvida sobre a bondade de amor sobre vocês? Você tem alguma dúvida sobre a bondade de Deus sobre vocês? Perdão, li errado. Vocês têm alguma dúvida sobre a bondade de Deus sobre vocês? Sim ou não? Gente, a nossa palavra hoje vai ser rápida. Já vamos para um pequeno grupo. E nós vamos concluir, que para concluir, quero que você preste atenção. Decida entregar o controle de Jesus e buscar ajuda no alto. Nesse ambiente aqui do 30 Semanas, você já pode se declarar um vencedor. Há vitórias presentes e futuras
para quem decidir sim aos processos de Deus. Comprometa-se a fazer a vontade do Pai em todas as ocasiões. A vida está repleta de oportunidades, grandes e pequenas, que o cercam todos os dias. A cada circunstância, tenha o discernimento de que a vontade de Deus e o que não é. Nós precisamos buscar o caminho do discernimento de entender o que é a vontade de Deus e o que não é. O que é a minha vontade. O que é a nossa vontade. Nós precisamos buscar esse discernimento. Tenha um caráter ensinável e sensível aos apontamentos de Deus. Obedeça e viva o melhor a cada dia. Talvez você chegou aqui hoje com um rótulo assim, ó, de fracassado, depressivo, ansioso, drogado, depravado, irado, codependente, rejeitado, religioso, compulsivo, procrastinador. Talvez você sinta que o diabo está todo o tempo apontando em sua direção para acusá-lo dessas coisas. A partir de hoje, viva com sua identidade de filho amado de Deus e restaurada. Você é mais do que vencedor. Quem concorda com isso? Sim ou não? Ontem na palavra, quando Elias chega naquele povo para restaurar o altar, lembra? O povo nada responde. Eles ficam quietos. Entre Deus e Baal. Lembra da palavra ontem? E hoje? Eu queria fazer uma pergunta. A pergunta facilitadora, e depois eu vou fazer uma pergunta, nós vamos orar por isso. Qual área da sua vida ainda não está sob o controle completo de Jesus? Existe alguma área? Ou toda a sua vida? Não sei. Danilo, pode pôr a música. Pessoal, a vida é feita de oportunidades. Sim ou não? Na presença de Deus também. Deus está te oferecendo uma oportunidade hoje de entregar o controle de tudo a Jesus. Você tem essa oportunidade. Talvez, no seu coração, na sua mente, você até se sinta assim que já entregou. Mas você já declarou isso? Senhor, eu entrego por completo o controle de tudo a Ti, Jesus. Você já teve essa oportunidade? Se você não teve, nós vamos te dar agora. E a minha pergunta é, quantos aqui nessa noite gostariam de entregar o controle de tudo? Gente, mas lembra o exemplo que eu falei do cara da carteira que largou fora da água, né? Hoje você tem a oportunidade de entregar tudo no controle de Jesus. Se está parcialmente entregue, joia, mas você tem a oportunidade de entregar tudo hoje. Quantos aqui gostariam de fazer isso? Se você gostaria de fazer isso, eu queria te convidar a vir aqui na frente e nós vamos entregar